Ora então, muito boa tarde ou boa noite. Obrigada por estarem aqui presentes para a gravação em direto de mais um episódio do podcast Pausa com Identidade. Hoje, com o tema Sem saberes quem és, não vais a lugar nenhum. E eu tenho o privilégio de receber hoje como convidado uma voz que tem tocado e inspirado milhares de pessoas a viverem uma vida com mais consciência e autenticidade. Falo-vos de um autor de 5 livros que está aqui hoje para nos contar uma história que eu vou fazer muita questão de partilhar convosco. Mas antes disso, eu quero que vocês recebam com um forte aplauso não só um escritor que utiliza as palavras como pontes entre o sentir e o ser, mas também um human design. Um forte aplauso para Manuel Clemente, por favor. Boa introdução. Obrigada, Manuel. Obrigada pela tua presença. Força. Só quero lembrar que vocês desse lado fazem parte do episódio, portanto, mesmo no decorrer, coloquem a mão no ar, intervenham, façam perguntas, não esperem só para o final para as perguntas, tá? Se sentirem que o vosso coração quer fazer uma pergunta nesse momento, eu estou sempre de olho, façam sinal e assim que possível eu dou-vos a palavra, tá bem? Espero que se divirtam e então vamos lá. Vamos a isso. Olha, eu vou começar com uma pergunta que é: quem é o Manuel Clemente para as pessoas que estão aqui nesta sala e ainda não conhecem? Ui, começas logo assim. Antes de mais, deixa-me agradecer o convite e agradecer a todas as pessoas que decidiram trocar o sol que está lá fora para estarem aqui fechadas a ouvir-nos. Muito obrigado pela vossa presença e reforço aquilo que a Joana disse, participem à vontade. Eu vim de Lisboa de propósito, portanto, se quiserem fazer o favor de participar e de contribuir, estão 100% à vontade. Agora, quem é que é o Manuel Clemente? Epá, essa é aquela questão, não é? Há sempre dois caminhos. Há o caminho convencional, não é? Que posso dizer que sou um homem, que tenho 36 anos, que sou de Lisboa, que escrevo livros, pronto. Posso referir-me àquilo que eu faço, mas também posso ter aqui uma resposta mais abstrata, não é? Sou um ser humano, uma alma que está a ter uma experiência terrena, a tentar aprender e crescer. Portanto, acaba por ser muitas coisas e é difícil descrever, mas para facilitar e para não divagar, estou aqui na condição de autor de 5 livros, como a Joana referiu. Escrevo a nível público desde 2019, foi quando saiu o meu primeiro livro. São livros na área que se costuma chamar da não ficção e que são, acima de tudo, partilhas de experiências que eu tive, ou que eu assisti, ou que eu ouvi, sentimentos, pensamentos. Portanto, acima de tudo, são livros que eu pretendo que visem despertar a reflexão e, acima de tudo, servirem de partilha e de troca, porque, e sem me alongar mais, foi aquilo que inicialmente me fez escrever, foi deixa-me lá ver se há mais alguém a pensar assim, ou há mais alguém a partilhar destas ideias, talvez por me sentir um bocado sozinho, e pronto, e felizmente pelos vistos e por isso é que estamos aqui hoje. Olha, Manuel, este podcast tem por base 3 pilares, que é a coragem, a força e a fé. Mas o título do podcast é Pausa com Identidade. E tu tens um livro, que dos 5 livros que tu escreveste foi o único que eu li do início ao fim e que me foi aqui aconselhado pelo meu marido, que é o Não Forces, a Vida Flui. Eu tenho uma pergunta para ti que é: como é que nós conseguimos cuidar da nossa identidade com este lema de não forçar que a vida flui, mas muitas vezes ela flui no sentido da transformação constante? Então como é que nós fazemos um equilíbrio entre a nossa identidade e a necessidade de a transformar fluidamente? Olha que agora sei-me bem isto. Super bem. Eu não diria melhor. É uma pergunta muito, muito pertinente. E lá está, o título desse livro, Não Forces, a Vida Flui, resultou de ter chegado por várias razões a essa conclusão de que quanto mais resistíamos e tentávamos controlar o processo e prever o futuro e planear tudo e pôr a mão em tudo, mais resistências acabava por encontrar e o processo acabava por ser muito mais infeliz muitas vezes, e o desfecho nem sempre era aquele que eu idealizava ou que eu esperava.
E eu concordo contigo, não é? Nós estamos em constante transformação e mutação, mas eu considero, pelo menos esta é a minha opinião, que existe uma base, não é? E a nossa identidade pode ter várias camadas, pode ter vários estágios de evolução, sem nunca deixarmos de ser quem somos, mas num processo, ou seja, eu sempre fui a mesma pessoa, mas certamente agora tenho uma consciência diferente, tenho um comportamento diferente do que se calhar tinha há 10, 20, 30 anos, e não quer dizer que que tenha outra identidade, mas é uma identidade que já se existia, mas que ainda não se tinha desvendado, ainda não se tinha manifestado, e que está em constante construção, e o equilíbrio é sempre a chave, não é? É essa dança entre quem já sabemos que somos, mas sempre com um espacinho para quem ainda não sabemos que somos, mas que também somos, não é? Não sei se isto foi assim um bocado Não, redundante. isso é incrível, o que tu estás a dizer. Porque, por exemplo, muitas vezes nós não tomamos alguma ação por causa do medo. Uhum. Por medo de alguma habilidade ou algum dom, exatamente como tu estavas a dizer, que nós temos, mas não sabemos que o temos porque nunca necessitamos de o colocar em ação para algum desafio, para alguma tarefa, em algum papel que nós desempenhamos na sociedade que fosse preciso, não é? Portanto, faz todo o sentido o que tu estavas a dizer. Mas olha, eu acho que nós devemos partilhar aqui com estas pessoas, porque de certeza que a tua maturidade, a tua consciência, também vem muito do que tu observas nos outros. E às vezes não, eu partilho muito que estarmos em contacto com outras culturas pode fazer com que nós consigamos perceber, uau, também é possível ser feliz assim, ou com muito, ou com pouco, ou com menos. Então fala-nos um pouco da tua experiência no voluntariado em Cabo Verde, não foi? Estou correta? Certíssimo. O que é que isso mexeu na tua identidade? Olha, mexeu muito. Posso dizer que se calhar. E eu ao longo da vida sempre tentei expor-me a muitas experiências porque concordo contigo. Nós para crescermos e para evoluirmos é importante passar pelas coisas porque a teoria é bonita, é interessante, podemos ver muita coisa, ler muita coisa, tirar muitos cursos, mas para mim nada substitui a experiência, a vivência, o sentir das coisas. E a minha experiência em Cabo Verde foi assim, digamos, o momento-chave, o momento de viragem, porque foi quando, e só para enquadrar quem não conhece os meus livros e o meu percurso, eu sou formado originalmente em Gestão e Engenharia Industrial e sempre trabalhei na área, mas por diversos fatores, que se calhar algumas pessoas também os conhecem, desiludi-me, fiquei frustrado, não me identificava. Então ali aos meus 26 anos tive aquele momento de revolta do não, já chega disto, vou mandar tudo ao ar e vou-me embora daqui. Estava desiludido, estava chateado, então foi uma fuga para a frente. Porque sentia que precisava de me afastar da vida que tinha cá, das pessoas, do trabalho, de tudo. Precisava de distância. E fui para Cabo Verde fazer voluntariado. Eu já fazia voluntariado em Lisboa e fui para lá trabalhar com crianças e jovens, algo que não tem nada a ver com a minha área de formação, mas eu queria era ir, nem que fosse cozinhar ou pintar ou construir casas. Eu ia fazer qualquer coisa, que eu queria era ir. Então sim, claro que sim, eu vou e fui, e essa foi sem dúvida uma experiência muito transformadora. Eu estive no Tarrafal, provavelmente já ouviram falar, não pelas melhores razões, que é onde temos lá o nosso famoso campo de concentração da altura do Estado Novo. Um sítio muito, muito simples, muito diferente daquele Cabo Verde que eu já havia conhecido em férias, na Ilha do Sal ou na Ilha da Boa Vista, que algumas pessoas já foram. Mas era um Cabo Verde muito diferente, muito mais simples, e que me permitiu ligar-me a essa realidade de alguma falta de condições, falta de água, alguma falta de alimentos, alguma miséria, que para aquele contexto, para as pessoas era normal, mas para quem vinha de fora, a princípio fazia alguma confusão. Então todo esse turbilhão de realidade, sentimentos, experiências, pessoas que conheci. Tudo que nós aqui damos como dado adquirido, portanto, não é? Sim, lá está, esse é um tremendo clichê, mas os clichês têm a sua razão de ser, que é, nós aqui coisas tão simples, tirando o momento em que tivemos o apagão, não há muito tempo, nós nem pensamos em carregar no botão, nós nem vamos a medo de, será que se eu carregar neste botão, será que a luz se vai acender? Não, nós carregamos, a luz acende. Ou vamos tomar banho, não temos com medo que a água esteja fria, sabemos que ela vai acabar por aquecer. E viver num sítio em que pode haver água como pode não haver, pode haver luz como pode não haver, e isso ser o normal faz-nos colocar tudo em perspectiva
e dar mais valor à vida que temos cá, também perceber que afinal não precisamos de tantas coisas como achamos que pensamos que precisamos. Então foram 3 meses de profunda transformação e que me permitiram, lá está, partilhar muitas histórias nos livros e dar aqui uma volta de 180 graus às minhas decisões, e à minha vida a partir dali nunca mais foi a mesma. Olha, vamos passar aqui para a próxima pergunta, que eu acho que é muito importante e, mais uma vez, reforço. Ponham um braço no ar, participem. Nós estamos aqui para vocês, tá? E o Manuel veio de Lisboa e amanhã já vai para Lisboa outra vez. Portanto, aproveitem que isto é só mesmo aqui este É uma bocadinho. chantagenzinha. Olha, então vamos passar aqui para o pilar da coragem. Uhum. A coragem para fazer o que tem que ser feito, para dizer com empatia o que precisa de ser dito, Uhum. para reajustar o que precisa ser reajustado, ou para transformar algo que a vida assim exige, ou mesmo nós, por escolha, decidimos. Então, como é que tu, com coragem, olhem esta malta, você vai estar ali muita gente a pensar assim, isso diz que eu estou a precisar fazer uma coisa que está aqui, eu não sei, não vão perceber qual é a tática. Como é que tu, com coragem, dizes o que precisa de ser dito a alguém sem ferir e percebendo a importância de conseguir manter a relação empática com aquela pessoa? Como é que tu fazes isso? Alguém quer saber aqui a sério isso? Pois. Lá está, isto não existe nenhuma fórmula, não é? Nem nenhum truque infalível. Aquilo que eu tenho aprendido da minha experiência é que tudo pode ser dito, agora depende de vários fatores. Depende da forma como é dito, do tom que é utilizado, das palavras que são escolhidas, o que às vezes no calor do momento não é fácil, não é? Não dá para conjugar todas estas variáveis quando às vezes nos salta a tampa e dizemos logo a primeira coisa que aparece na prateleira. Mas na teoria, no mundo ideal, que é esse que estamos a tentar construir, ou que pelo menos caminhar nesse sentido, eu acho que é sempre uma questão de timing, não é? Tudo pode ser dito, agora depende da nossa sensibilidade, primeiro para ver se a pessoa está receptiva a ouvir o que temos para dizer, como é que temos que falar com aquela pessoa, porque se calhar eu falar contigo falo de uma maneira, se calhar se for falar com o Rui já é de outra, porque já, ou seja, pessoas diferentes também implicam interações diferentes, mas eu acho que acima de tudo quando tentamos ser verdadeiros e quando aquilo que dizemos não vem de um lugar para ferir ou para magoar, mas acima de tudo de sermos genuínos, e que é aquilo que sentimos. Construção, porque as conversas, só aqui limar, as conversas são importantes para resolver mal-entendidos, por exemplo, portanto a conversa tem uma intenção de resolução, não é? Sem dúvida. Sim, se houver essa intenção, mesmo que à primeira vista não seja percepcionada dessa forma, mas é sempre construtivo, não é? Porque muitas vezes é preciso essas conversas mais desconfortáveis, porque muitas vezes é daí, sei lá, por exemplo, nas relações que a relação se fortalece, que dá um passo em frente, porque enquanto aquilo não for falado, também não se dá esse passo. Portanto, lá está, depois há pessoas que também temos esta consciência que há pessoas que têm uma facilidade enorme em expressar aquilo que sentem, é muito fácil para elas. Há outras que é uma carga de trabalhos que parece que não lhes sai. Portanto, isto depois varia muito de pessoas para pessoa, sempre tendo em consciência e em mente que a pessoa está a fazer o melhor que pode e está a tentar transmitir-se da melhor forma, só que se calhar a melhor forma dela não é a suficiente para nós, por diferentes fatores, então isto é sempre uma dança com muitas variáveis e acho que nunca vai haver um caminho infalível, mas se houver essa empatia e esse lugar de construção que tu referias, e bem, a probabilidade da conversa ser construtiva é mais elevada. Olha, e agora aqui, porque sabes porque é que eu também escolhi esta coragem, força e fé? Porque eu dei por mim, eu não sei se tu partilhas da mesma opinião, e é completamente aberto para concordarem ou discordarem, está bem? Muitas das vezes que alguém procura alguém para conversar, por exemplo, alguém te procura a ti ou procura a mim, e nós fazemos algo importante, quando alguém nos procura nós vamos ter aquela sensibilidade de escutar atentamente. Muitas das vezes eu ouvi as pessoas dizerem, mas eu não tenho coragem para isto, ou eu não tenho coragem para aquilo, percebes? Então daí eu ter escolhido a coragem como um pilar aqui
neste podcast e na questão da identidade, porque muitas vezes essa coragem também é falta do conhecimento sobre nós próprios. Portanto, por isso é que eu também trago este pilar para aqui e partilho mais uma vez, ou saliento mais uma vez a importância de vocês conhecerem, porque há uma coisa que tu deves concordar, que é no final, quando cada pessoa que está aqui a assistir hoje se conhecer, vai ficar apaixonado pela pessoa que são, não é? E é que vocês já são assim desde que nasceram, só que ainda não se conhecem. Porque quando vocês se conhecerem e se apaixonarem por vocês, a vida é que vai ser, não é? Portanto, façam isso. Conheçam o amor da vossa vida. Que anda toda a gente à procura disso, não é? Está aí dentro de vocês. Olhem, outra coisa que eu acho que é importante é força, principalmente nos dias de incerteza que se vive hoje. Não sei se tu concordas, Emanuel. Valoriza-se muito o fazer, não é? Nos dias de hoje, o fazer. E por vezes esse fazer desconecta muito de quem nós somos. Portanto, eu acho que é importante essa força para nós persistirmos com determinação, com persistência, com determinação, persistência e até com coragem nas pessoas que nós somos. Então, como é que tu diariamente, quais são os teus hábitos assim diários, para tu persistires em ser e não te tornares um fazedor de coisas, para não entrares no modo automático ou no modo pressa que a sociedade nos tenta impor? Quais são os hábitos que tu tens para ti como fundamentais e primordiais no teu dia-a-dia para conseguires, com esta força, manter-te são dentro desse corpo, não é? Sim, lá está. Esse mais uma vez é um exercício diário e que nem sempre conseguimos fazê-lo por diferentes razões. E voltando atrás naquilo que disseste, concordo a 100%, não é? Nós muitas vezes temos essa ideia que não gostamos da pessoa que somos, mas na maior parte dos casos nós não gostamos da pessoa que achamos que somos, ou que pensamos que somos, ou que nos disseram que éramos, que é outra camada. Porque lá está, se nós, e eu parto desse princípio, se nós somos assim como somos, com determinadas características, é porque temos que ser assim, mesmo que ainda não tenhamos descodificado o motivo, o porquê, a razão, até porque essa descoberta, lá está, vai-se revelando e vai-se manifestando. A nível de hábitos, olha, são hábitos muito, muito simples e muito, muito normais. Tento, acima de tudo, respeitar o meu ritmo, a minha forma de fazer as coisas. O desporto tem um papel importante também. Ter tempo para mim, tempo sozinho. Caminhadas, gosto muito. Aproveita isso enquanto não chega o bebê. Depois acaba. Já te estou a avisar. Aí vai exigir outras rotinas. O caminhar, adoro caminhar, andar a pé, gosto muito, cozinhar também gosto, ler, escrever, obviamente. Então, acho que acima de tudo o que nos permite fazer este recentrar constante é fazermos aquilo que nos faz sentir bem, seja aquilo que for, porque naquele momento, sejam 10 minutos ou 2 horas, nós estamos ligados a algo que nos está a fazer bem, que nos está a trazer para um lugar de paz, mesmo que pareça que não estamos a fazer nada, ou a produzir, ou a construir, ou a criar, mas a um nível mais profundo estamos a respeitar-nos, estamos a nutrir-nos, e isso depois vai ser útil no momento em que for para fazer, para construir. Então haver este equilíbrio entre o fazer e o ser, e saber, e não tentarmos indexar o nosso valor próprio ao que fazemos ou à nossa produtividade, mas àquilo que somos, não é? Porque isso o que fazemos é relativo, é subjetivo, se é bom, se é mau, se serve, se não serve. Portanto, não é por fazermos mais vamos nos sentir com mais valor, muitas vezes até é o contrário. Portanto, acho que tem que haver esse equilíbrio e cada um descobrir quais é que são os hábitos que funcionam para si. Algumas pessoas é acordar às 5 da manhã, há outras que precisam estar na cama até mais tarde, e está tudo bem. Há pessoas que gostam de correr, há outras que gostam de caminhar, há quem adora cozinhar, há quem deteste cozinhar e gosta de ter o seu momento sem fazer nada no sofá, e vale tudo. O importante é descobrirmos aquilo que nos faz sentir bem. Olha, e aqui vamos agora aqui só voltar aqui ao tema. Sem nós sabermos quem somos, nós não vamos a lugar nenhum. Eu costumo dizer, aliás partilho isso no meu livro, que quando nós não sabemos quem somos, é quase como pegarmos numa venda nos nossos olhos, não é? Colocarmos a venda nos nossos olhos e fazermos o nosso dia-a-dia de olhos vendados. Portanto,
Não temos real consciência do que estamos realmente a fazer, porque não temos uma visão completa ou uma visão helicóptero sobre essa situação. Então, porquê é que nós não vamos a lugar nenhum? Ou vamos a um lugar que não é o que nós desejávamos, sem sabermos quem somos, na tua opinião? Olha, essa é a proposta, lá está, do meu último livro, que está aqui à frente, que saiu ano passado, que é O Sem Ti Não Vais a Lado Nenhum, e posso explicar o porquê do título. O título nasceu de... Eu gosto muito, como falavas há pouco, gostavas muito de observar, e eu também gosto, particularmente, expressões, palavras, e a nossa língua é muito rica nisso, e há uma que de certeza aqui já todos ouviram, e vamos esperar que já não ouçam, que é o: se continuas assim não vais a lado nenhum, deixa-te andar que não vais a lado nenhum, não estudes que não vais a lado nenhum. Esta coisa, não vais a lado nenhum, e ouvi isto tantas vezes. Mas esse não vais a lado nenhum é muito polite lá em Lisboa, porque aqui tu não vais ser nada, pá, vais ser um nabo, pá, aqui no norte aqui com mais umas vírgulas do norte, não é? Aqui é assim ainda um pouco pronto, mais... lá em Lisboa, pronto. Nabo, pá, tu não vais a lado nenhum, pá, estás a perceber? Mas o lado nenhum está lá sempre presente, independentemente. E aqui o lado nenhum, lá está, é sempre numa perspectiva de não vais ter uma boa profissão, ou não vais ter uma boa carreira, ou não vais ganhar dinheiro. Começa logo na comparação, imagina, não é? Mas pronto, mas vou-te deixar então, a continuar. Não, tranquilo, porque isso levou-me sempre a esta ideia de o que é isto de que lado é esse? Que lugar é esse que se eu fizer isto não vou lá chegar? E pegando nessa expressão, tentei dar-lhe uma nova roupagem de ok, não, sem mim é que eu não vou a lado nenhum. E aqui o sem mim é sem quem eu sou, sem respeitar a minha identidade, sem respeitar a minha personalidade, as minhas necessidades, aí é que eu não vou a lado nenhum. Ou seja, posso ir a muitos lados, sejam esses lados sucesso profissional, carreira, viajar, mas nunca vou lá estar efetivamente, porque não vai ser quem eu realmente sou. Então é daí que nasce este título, e é a minha percepção, a minha opinião de que sem nós, sem irmos inteiros com quem somos, com o bom, com o menos bom, com o que gostamos mais, com o que gostamos menos, nunca vamos conseguir ir a lado nenhum. Ou seja, nunca vamos conseguir extrair o melhor ou o néctar de cada situação, porque vai parecer que falta sempre qualquer coisa. Vai haver sempre ali um pequeno gap, um desfazamento, que, a meu ver, essa acaba por ser uma das origens, uma das causas do descontentamento da maior parte das pessoas. É um vazio, um descontentamento. Eu estou aqui, mas gostava de estar ali. Eu estou com esta pessoa, mas gostava de estar com aquela. Eu estou a fazer isto, mas gostava de estar a fazer com aquilo. E parece que andamos sempre desencontrados. E muitas vezes andamos desencontrados porque não estamos a ir connosco. Então a proposta deste livro passa precisamente por aí. Já sabem, portanto, se querem encontrar, não é? E chegar a um sítio onde vocês consigam estar lá com presença, adquiram o livro aqui do Manuel. Olha, eu estava-te a ouvir agora. Tu estavas a dizer, por isso é que andamos muitas vezes insatisfeitos. Uhum. E existe um livro que eu também aconselho a leitura, que é do Phil Stutz, que diz o seguinte: a doença crónica da sociedade é a insatisfação. Ou seja, vai muito ao encontro que nós estamos aqui a falar, por não sabermos quem somos, e isso leva-nos automaticamente à comparação, que todos nós nesta sala já sabemos. E isso aí, normalmente, quando nos comparamos com alguém que já tem X tempo de experiência, de formação, de falhanços, não é? Portanto, vamos sempre comparar alguém que já está num caminho que nós queremos fazer, mas com uma longa distância. Não nos vamos comparar com alguém que começou como nós, no mesmo dia, à mesma hora. Portanto, isto é que traz a insatisfação. E sabes o que é que ele diz mais? Que enquanto a sociedade for cronicamente insatisfeita, nunca haverá paz e harmonia. Malta, esse é o mundo que nós vivemos. O que é que eu quero com isto passar? A importância de nós realmente nos conhecermos. Qual é a tua opinião aqui desta frase do Phil Stutz no livro Lições para a Vida? Até se quiserem adquirir, fica aqui a dica também. Olha, eu concordo, e basta olharmos à nossa volta. Essa insatisfação existe, é real e até acaba por ser biológica. Talvez nunca vá desaparecer, porque ela é necessária, não é? Tem que sempre haver alguma dose de insatisfação para nos manter em movimento, não é? Porque se estivéssemos todos totalmente 200% satisfeitos, acabamos todos por estagnar e não continuávamos a criar, ou a fazer, ou a construir. Agora, aquilo que eu considero que é o desafio e o grande dilema da humanidade é o equilíbrio.
não é? Entre, ok, ter uma pequena dose, uma dose homeopática de insatisfação que me faça querer continuar, mas sem nunca me esquecer aquilo que já tenho, aquilo que já sou, aquilo que consegui, porque essa acaba por ser a base e é importante não ser negligenciada, mas saber que é sempre um caminho e que vai continuar, mas também nunca ter a ilusão de que vai chegar um momento em que, já está, então já não vou querer mais nada. Não, basta olharmos para a história e para os ditadores que andaram aí a conquistar os outros países, nunca estava bom, não? Eles queriam sempre o país ao lado, até ocuparem. Portanto, esse momento do, já chega, raramente acontece. Mas nós podemos estar, eu estou muito satisfeito, por exemplo, com os livros que escrevi, com o que publiquei, com o que consegui, mas claro, tenho sempre uma parte de mim que, ok, e um próximo, como é que seria? E o que é que ainda posso dizer mais? O que é que posso ainda fazer mais? Mas nunca de um lugar de insatisfação ou de frustração ou de o próximo é que vai ser, mas de um lugar de deixa-me continuar a trilhar este caminho e ver onde é que isto vai dar. E é importante cada um de nós na nossa vida tentar encontrar esse equilíbrio e nunca depositar a esperança ou a expectativa de que quando eu atingir aquele nível, isso é que vai ser espetacular, porque não vai. Normalmente nunca é, não é? Nós já conhecemos muitos exemplos de pessoas que consideramos super bem sucedidas e grandes carreiras e grandes casas e carros e tudo mais, e não são pessoas que estão especialmente muitas vezes com um brilho por aí além ou muito nos olhos, é isso. Porque de repente tudo se torna normal, não é? O ser humano tem esta tendência a normalizar. Como vi alguém no outro dia a dizer que tinha comprado um desses carros de topo de gama, de alta cilindrada, assim, nos primeiros tempos até o barulho da porta a bater, aquilo é espetacular. Eu realmente nunca tinha pensado nisso, que realmente as portas fazem barulhos diferentes. Os carros mais baratos normalmente vai ser um barulho, pum, pum, enquanto os mais caros fazem aquilo parece. Mas é o que ele diz, passado um tempo, eu andar neste carro ou andar num que custa 10 vezes menos, já é a mesma coisa, porque pronto, é o carro, já tem umas garrafas, já está meio sujo, é o meu carro e já nem me lembro, ou já nem sinto aquela coisa. E depois começo a pensar no seguinte, isto é uma tal rodinha do rato que é infinita, portanto é fundamental encontrarmos esse ponto do, ok, olha, estou bem, gosto do que tenho, gosto do que faço, gosto do que consegui, mas ok, posso querer fazer mais, posso querer conseguir mais, mas saber que isto vai ser sempre assim e que nunca vai chegar o momento de agora é que já está, porque isso só vai fazer aumentar o vazio, não é? Essa expectativa só faz com que o vazio depois seja ainda maior. Olha, e sabes, agora estava-te aqui a ouvir e acho que é muito importante nós praticarmos a gratidão. Tu temos uma pergunta, vamos parar. Ok. Vamos lá. Uma pergunta, a primeira pergunta, e parecia a pergunta assim da primária, não é? Lançar o mote. E vou ver. Força. Eu acho que força é uma partilha. Força? Sempre comparávamos alguém mais à primeira. Eu tenho dado a fazer o contacto, a comparar Deus, crianças, cada vez pais, daqueles que não sempre não estão. Sim, que nós podemos em algum momento e alguns. E o encantamento deles é que tal, como uma nuvem passa, uma bolinha de sabão que amassou. E aí, em que momento é que eu me isto, estás? E tenho dado muitas vezes a olhar, e os meus filhos já são crescidos, tenho um seguinte e uma de 14, e agora às vezes olho para os meus e penso assim, caramba, quando é que eu deixei de ser aquilo? Quando é que eu deixei de ser assim? E tenho andado mais aqui para ação ao padrasto. Porque aquele bocadinho... não vai querer que eu diga tudo, pois não. Podes continuar com o Porque micro. aquele bocadinho foi muito rápido, eu nem o tenho presente. Mas o futuro eu olho para toda a gente e realmente conseguiria comparar-me a 500 pessoas. Mas não é aí o caminho. É se calhar voltar às origens, a quem eu era, sem qualquer tipo de filtros, de padrões impostos pela sociedade. E então é por aí que eu tenho ido muito. E Como te chamas? Cláudia. E sinto muito bem a fazer isso. Obrigada pela tua Nada, partilha, obrigada Cláudia. a você. Eu espero que tenham ouvido. Temos ali o Cristiano. Podem só, por favor, fazer chegar o micro. Eu estou a gostar. Isto aqui é assim, vai um português, vão logo 2 ou 3. Só precisa de ir o primeiro. Isto custa sempre o primeiro. Ali ao fundo. Obrigada pela partilha, Cláudia. Cristiano, deixas-me só, queres fazer algum reparo? Sim, queria só agradecer aqui a partilha da Cláudia e concordo, não é? Porque talvez temos saudades desse nosso eu mais jovem, mais criança, em que tudo era novo, e claro que isso depois acaba por se perder, não é? Porque da mesma forma que o barulho do carro torna-se normal, também as nuvens, começamos a vê-las tantas vezes, também se tornam normais, mas é possível, lá está, com exercício e prática, voltar a esse lugar de fascínio e de admiração por aquilo que é mundano, por aquilo que é normal, porque a maior parte dos nossos dias são preenchidos com isso, não é?
nem todos os dias são a gravar um podcast ou a falar com pessoas. A maior parte dos dias são profundamente normais e corriqueiros. Então, se conseguirmos apoiar-nos nessas pequenas coisas, não é? A tal nuvem, ou uma senhora que vemos a passear o cão, e conseguirmos ver beleza nisso, então tudo se torna bem melhor. Olha, e quando tu dizes onde foi que eu me perdi disso, é curioso porque eu tenho um evento que é o dia aí onde foi que eu me perdi, onde foi que eu me perdi, que eu realizo aí com o meu marido, que é esse senhor por acaso, sentado ao teu lado, e é o que o Manuel estava agora a dizer. Qual é o momento em que nós paramos de observar o mundo a acontecer, não é? E eu vou-te dar a minha opinião e faz com ela o que tu quiseres. Nós paramos de fazer isso porque temos uma chamada e olhamos para o telefone e é o chefe, tenho que atender. Eu estava mesmo a saber olhar para aquela nuvem e perceber qual era a forma que ela ia ganhar. Eu estava aqui no meu momento de pausa, sem fazer nada para mim, para me manter equilibrada, mas é o chefe e eu tenho que atender. Mas se eu tiver coragem de dizer assim, eu já piquei para sair, é o chefe, eu não vou atender, porque eu vou-me colocar em primeiro lugar. Então eu vou acabar de contemplar a nuvem. E se o telemóvel ainda estiver a tocar, eu atendo. Se parar de tocar, eu depois percebo se vou ter vontade de devolver a chamada hoje ou se falo com ele no escritório amanhã. Ou seja, a tal coragem. Estou a falar de uma nuvem como pode ser tu estares à mesa com a tua família, a fazer uma refeição, sem telemóveis, a conviver, a perguntar como é que foi o dia e liga ao chefe novamente, coitado do chefe, não é? Percebes? E tenho que atender porque é o chefe. Não tenho. É o meu momento de família. Qual é a minha ordem de prioridade? Então eu vou ter coragem para não atender aquela chamada. Ou seja, o que nós falávamos há pouco, a questão do fazer. Temos que fazer porque se fizermos muito, até fora de horas, ou não sei o quê, é aí que somos bem vistos, é que não sei o quê. Mas é isso que nos interessa ou é vivermos de acordo com o que nós acreditamos porque nós temos identidade? Então é esta coragem. Percebes? Ou seja, eu acho que nós nos vamos perdendo em vários momentos. Primeiro, provavelmente por não termos as nossas prioridades bem alinhadas. Segundo, por não termos a coragem de nos manter fiéis às prioridades, ok? Eu digo-te isto porque eu já senti isto e sinto. A minha prioridade, Deus, eu, o Rui, o David e o trabalho. E às vezes manter isto... E depois o Rui, que me lembra das coisas. Mas afinal, qual é a prioridade? E eu lá entendo, ou seja... Para nós não nos perdermos de nós, é importante mantermos esta coragem de sermos conscientes em viver, que é o que faz o Manuel, ajudar as pessoas a viverem de forma mais consciente e autêntica, percebes? Portanto, tu percebes isso nas crianças, que as crianças tiverem que fazer um berreiro, fazem. As crianças se virem um miúdo na rua com um carrinho e se chegarem lá e quiserem pegar no carrinho ou ter um carrinho e dar o carrinho ao menino, eles fazem. Porque eles estão-se nas tintas do que é que os outros vão pensar. Agora também não vamos sair aí a fazer tudo que nos apetece e que nos dá na real gana, não é? Mas é um bocado isto. Cristiano, força. Boa noite. Boa noite. Estávamos a falar sobre aquela insegurança que nós sentimos. Assim, eu sou mais apologista para livrarmos um bocadinho disso sobre a prática de gratidão, de sentirmos gratos pelo que já temos. Até porque muitas vezes aquilo que nós achamos que já temos e que ninguém nos pode tirar, acontece alguma coisa e é-nos tirado. E nós, aí naquela altura é que nós estávamos bem e não sabíamos. Por exemplo, o meu caso, há 2 meses tive um acidente e tive que aprender a andar outra vez. E fiquei a pensar, fogo, na altura que eu andava é que era feliz e cada passo que dou sou grato por isso agora. E quanto às comparações que nós fazemos, eu trocava isso por curiosidade. Porque se nós nos compararmos com alguma pessoa que está acima de nós, em vez de sentirmos, ela tem isto, não merece, curiosidade. O que é que ela fez, o que é que ela faz, que hábitos é que ela tem, que nos pode... Se nós queremos chegar ali, temos que fazer o que a pessoa faz. Os hábitos que ela faz e aplicá-los da nossa maneira. Só assim é que eu acho que nos livramos da comparação negativa. Boa, Cristiano, obrigada pela partilha. Queres dizer alguma coisa, Manuel? Sim, antes de mais, Cristiano, obrigado pela partilha, obrigado por estares aqui. Espero que a recuperação esteja a correr bem.
E sim, lá está, a comparação acaba por matar muitas coisas logo à partida, quando estamos constantemente a comparar-nos muitas vezes com pessoas completamente diferentes, e mesmo que estejam ao mesmo nível que nós a começar ao mesmo tempo, a pessoa tem um background diferente, é diferente, vem de um contexto diferente, tem uma forma de ver o mundo. Ou seja, nunca fará sentido nós compararmos uns aos outros, porque é um facto, somos todos diferentes, portanto, da mesma forma que os animais na natureza não se comparam, não é? Não vemos um gato a comparar-se com um cão, nem um pássaro a comparar-se com um peixe, porque são diferentes, portanto não há comparação possível, nós também não faz sentido compararmos, mas esse lugar de curiosidade, sim, pode ser inspirador e pode ser construtivo, não é? Aquilo que falávamos há pouco de, ok, olha, gosto do que esta pessoa faz ou do que ela é, deixa-me lá tentar saber mais, deixa-me pedir opinião, deixa-me pedir um conselho, mas nunca me esquecendo que sou uma pessoa completamente diferente e que o meu caminho nunca vai ser igual, e mesmo que siga aparentemente os seus passos, nunca irei dar ao mesmo sítio, vou sempre dar a outro sítio que será o meu e que só eu é que posso lá chegar, porque só eu é que tenho estas características. E eu acho que isso é que é belo, é que é bonito, e não perdemos tempo com essas comparações. Lá está, que muitas vezes são incutidas de início, não é? Na escola, do não sei quantas teve melhor nota, ou já viste quem é que foi o melhor da turma. Então nós somos muito formatados e fabricados para isso, e por isso é que é importante depois fazer trabalhos como aquele que estamos aqui a fazer hoje e falar sobre estes temas, para tentarmos fazer esta tal marcha atrás, não é? Que a Cláudia referia há pouco, de mas quando eu era criança era muito mais espontânea, não me preocupava tanto com o que os outros pensavam, não tanto por mérito, mas mais por inconsciência, não é? Porque somos crianças, não é uma coisa pensada a criança não pensa em ser espontânea porque acha que vai ser melhor para ela, não? Ela é, simplesmente é. Nós agora em adultos temos a oportunidade de tentar fazê-lo, mas já obviamente com outra clarividência. Olha, acabaste de me ensinar algo que eu vou partilhar, obrigada. É boa. Brutal, mesmo. Em entrevistas de trabalho em Londres, não sei porquê, eu estive lá e fazem uma pergunta muito. Por causa disto que ele estava a dizer, um pássaro não se vai comparar com um peixe, ou um gato com um cão. Muito. Ele estava a dizer isto e o meu cérebro fez esta ligação top. Um exercício que eu acabei de inventar, que se quiserem usem. Que é, em Londres eles fazem uma pergunta que dizem assim: olha, se fosse um animal, que animal é que queria ser? Nunca me tinham feito esta pergunta em nenhuma entrevista. Eu fiquei assim muito calada, que já viram que eu tenho sempre qualquer coisa para dizer, enquanto penso, aqui a língua gosta de trabalhar, e eu, tipo, nunca tinha pensado nisso, mas eu gosto de ver tudo de cima, pensei eu. Gosto de ver tudo de cima, gosto de ter uma perspectiva alargada e gosto de liberdade. Talvez fosse um pássaro. Então imaginem, quando vocês estiverem a fazer uma comparação com alguém, cheguem ao pé dessa pessoa e digam assim: tu se fosse um animal, que animal é que tu eras? Ela vai dizer peixe. Eu sou gato, não vou comparar contigo. Fica arrumado. Olha só, aprendi contigo agora. Isto foi agora mesmo. Portanto, olha, façam isto, apliquem, vocês vão ver como vão acabar de arrumar com a comparação da vossa vida. Portanto, este exercício by Manuel Clemente. Não, tu é que o criaste, Não, mas isso foi com a tua ajuda. E é outra coisa que nós vamos fazer, é ser gratos aos insights e às pessoas, porque são elas que nos ajudam a evoluir. Sozinhos não vamos também a lado nenhum. Olhem, vou-te agora aqui fazer mais uma pergunta. Posso ou alguém tem mais alguma? Não? Força! Espera aí. Gosto. Boa tarde, Manuel. Como é que te chamas? Isa. Isa, obrigada, força. Pronto, eu estou a ler o Sem Ti Não Vais a lado nenhum, e pronto, estava aqui a pensar, a ouvir esta questão das comparações e nos compararmos ao outro, e nós vivemos, além dessa questão de nos compararmos com pessoas que já têm muita bagagem emocional, nós vivemos numa sociedade em que, devido às redes sociais, nós comparamos com pessoas que num Instagram ou num TikTok só mostram o lado rosa, não é? Ou seja, o nosso lado brilhante. Ninguém vai partilhar, pronto, a menos que seja por uma questão de sensibilizar-se para ser vítima, ninguém vai partilhar as falhas e os fracassos e os medos e os receios. E eu estava aqui a pensar, não é? Que nós temos que ir, para irmos connosco, temos que ir inteiros, com as falhas, com os fracassos, com as descobertas que vamos fazendo ao longo da nossa vida. Eu, recentemente, que já não é recentemente, que já estou há 5 anos, quando eu troquei de emprego, eu já estava numa situação em que eu sentia que ia começar mesmo a entrar em burnout, e foi na altura do Covid, fizeram-me uma proposta. Era um contrato destes de Covid, que na altura se criaram, de 4 meses, com a possibilidade de ser 4 meses, e no sítio onde eu estava efetivo. E foi aquele pensar, eu troco o que já tenho de tão certo
por uma coisa que pode correr mal. E pensei, olha, vou trocar. Se não correr bem, é de encontrar outra coisa, é de descobrir outra coisa. E tem sido assim. Eu comecei como bioquímica, entrei para a área industrial, percebi que realmente aquilo não era o que me fascinava e, por entre caminhos, descobri que a minha área é realmente a parte que eu faço agora, que é a técnica de segurança no trabalho, e que me descobri. E pensar, eu comecei como bioquímica. Nós ao longo da vida temos realmente aproveitar todas estas experiências, ir connosco, pensar naquilo que queremos realmente, porque isso é que nos vai dar trajeto para ir. E realmente é muito importante irmos inteiros, mesmo com as falhas que tivemos, e não assumir que trocar da minha área de formação inicial, que foi um fracasso, mas foi uma aprendizagem. Todos os meus trabalhos que tive foram uma escola. Melhor, pior, deram-me uma bagagem para evoluir para o que quero ser e para o que espero melhorar sempre mais. Obrigada pela partilha, Isa. Muito obrigado, Isa. Não, e assino por baixo, lá está, porque é sempre aprendizagem, não é? E há bocado falavas das redes sociais. No outro dia ouvi alguém a dizer que as redes sociais era como se fosse o best-of de cada um, não é? Nós só partilhamos lá o tudo. E está tudo bem, não é? Nós normalmente queremos partilhar as coisas boas, não vamos partilhar uma boa refeição que tivemos, não vamos partilhar uma que não nos soube assim tão bem, e é normal isso acontecer. Agora, nós enquanto utilizadores é termos essa consciência de ok, isto é o best-of, se calhar a pessoa pôs esta fotografia, mas estava na fila das finanças com 20 números à frente, a apanhar uma seca. Mas pronto, tinha esta fotografia aqui para pôr e pôs. Portanto, saber que, ok, aquilo cumpre um papel, tem um propósito, mas não é a realidade. Nunca é a realidade. E saber, como tu disseste e bem, depois, nas nossas experiências profissionais, de fracasso. Lá está, eu sou formado em gestão e engenharia industrial. Então as pessoas dizem, e tu agora escreves livros? Isso não tem nada a ver. Aparentemente não, mas até acaba por ter, porque foi isso que me permitiu ter determinadas experiências, atingir um determinado ponto de saturação, despedir-me para Cabo Verde, voltar. Então se calhar tem tudo a ver. Só que à primeira vista parece que não, mas cada daqui a muitos anos, quando chegarmos lá à frente e olharmos em retrospectiva, não é, para a nossa vida, vamos, isto afinal tinha tudo a ver com tudo, só que no momento estamos demasiado perto, não é? E é difícil fazer as ligações, mas aqui todos nós à distância conseguimos, ainda bem que há 10 anos aquilo aconteceu daquela maneira, eu na altura nem gostei, mas agora percebo que. Mas aí entra a paciência e o tempo de saber, ok, isto neste momento parece que não está a fazer sentido, mas se calhar na próxima, mais uns episódios à frente, já vou perceber porque é que este personagem entrou na história, por exemplo. Olha, Luísa, eu só tenho uma palavra para ti. Parabéns por teres tido a coragem de trocar o certo pelo incerto. Olha, imagina que tu não tinhas essa coragem, estavas tremendamente... Pronto. Ora diz isso do alto, infeliz. Pronto, às vezes o medo de é só dar o primeiro passo. É um salto de fé, não é? Um salto de fé. Olha, ainda bem que estamos a falar aqui em salto de fé. Mais alguém? Pergunta? Está ali. Mortinha. Aquela menina muito bonita tem um cabelo que eu gosto e gostava de ter a sorte de ter o cabelo como aquela menina, assim, com aquela... O meu é muito fininho. Uma pergunta, uma partilha? Força, tá? Foi bem, parecia. Estava assim aqui a olhar por este olho. Eu já falei muitas vezes com o Manel. Como se chama? Liliana. Liliana. És a Liliana. Sim, estás bom? Isto para redes sociais depois não percebemos quem é que são as pessoas. Estás a ver? E agora quando Então, vemos uma cara ao vivo... Eu já partilhei muito a minha história com o Manel porque eu não moro cá, eu saí de Portugal com 19 anos, fui atrás basicamente do meu marido, que agora é meu marido. Já morei na Alemanha, agora estou nos Estados Unidos e foi exatamente como a Isa, tipo, eu mandei-me simplesmente com 19 anos, disse bem, isto não é para mim, vou-me embora e deixei os meus pais, meus amigos, família toda e fui e aventurei-me. Não sabia inglês, só sabia português. Mas na Alemanha eu pensei, bem, eu tenho que me safar, não é? O que é que me interessa o inglês? Tem é que saber alemão, na Alemanha, não é? Foi o que eu pensei. Exatamente, foi o que eu pensei, tentei. E bem? Mas não saía. O alemão, esquece, não vale a pena, não é para mim. Mas o meu marido disse, olha, não aprendas o alemão porque nós vamos para a América, portanto, esquece lá isso. O sonho dele era ir para a América e já estamos há 13 anos lá. Parabéns. Obrigada. E eu fui à louca mesmo, então atirei-me e agora sei falar inglês como falo português, para mim é a minha língua, não tenho problemas nenhum em falar um e outro. E aceitei e agradeci não é? Tenho gratitude perante ele por nos ter dado e dar a vida que nós temos. Tenho 2 meninos pequeninos, portanto eu consigo me ligar com a Cláudia,
consigo me ligar com o Cristiano e consigo me ligar com a Isa, porque também passei um período traumático o ano passado, falei com o Manel sobre isso, que fui operado a um olho porque a minha retina descolou. Foi muito traumático para mim porque eu sempre tive problema nos meus olhos desde pequenina, desde que nasci. E para mim perder a visão é perder tudo. Então quando o médico me disse vais ter que ser operada para a semana, eu fiquei de rastos. Uma superação difícil, não é? Muito complicada. Tive que estar 2 semanas de cabeça para baixo, não pude fazer exercícios, não podia pegar num copo sequer. E eu tenho 2 meninos pequeninos, tenho um de 7 e um quase 3, que vocês viram há pouco. E não consegui pegar neles, não poder-lhes abraçar, com medo que eles me dessem uma chapada na cara ou algo do género. Foi muito complicado. E eu contactei com o Manel porque eu queria ouvir, eu tenho todos os teus livros. E ele sabe, ele teve com a minha irmã o ano passado na Feira do Livro. Ela levou os meus outros 4 e então trouxe o meu último para estar aqui com ele. Este cá de propósito, atenção, Vim. a Liliana veio de propósito da América para estar aqui. Isto agora temos que contar, Liliana, temos que contar como é que foi. Para vir receber um autógrafo teu, Manuel. Chegou agora mesmo, de certeza. Verdade. Estás cá de férias, não é? Estou cá de férias, sim. Que bom. Cheguei cá 2 ou 3 semanas atrás, Que bom. mas estava sempre no Instagram a ver quando é que vinhas cá, porque eu queria mesmo muito. Pronto, o Manel é um ídolo para mim. Eu leio todos os livros dele, tipo assim, rápido. Eu não gosto de ler normalmente, mas os livros dele para mim é o melhor. E então disse ao meu marido: eu tenho que ir, não sei por onde é que a gente vai fazer isto, mas eu tenho que lá estar. Cá estás? E então contactei-o porque, como eu tinha os livros e então tive a operação, eu pensei, bem, vou ficar 2 semanas de baixa, não é? Entre aspas. Quero ouvir o audiobook do Manel, mas infelizmente não tinha, então, mas a gente conectou e começámos a falar um bocadinho, então depois falei-lhe da operação e por aí fora e pronto. É só para dizer que a gente tem que agradecer todos os bocadinhos que a vida nos dá, sejam desafios grandes, como ir para a América sem saber o inglês, aceitar uma nova cultura, um novo país, novas pessoas, coisas completamente diferentes de Portugal, ter muitas saudades daqui, que tenho imensas, como ir para um trabalho novo e começar uma vida nova, como o Cristiano também ter que andar e talvez a Cláudia olhar para os miúdos e pensar, bem, quero ter aquela vida e regressar às minhas bases. É só isso. Obrigada, Liliana, obrigada pela partilha. Que bom, Liliana. Olha, muito obrigado. Antes de mais, por acompanhares os livros, não é? Já falámos algumas vezes, enquanto ainda estavas lá na Califórnia, não é? E que bom que a operação correu bem. Lembro-me que foi um momento chato para ti. E quando disseste que ias estar cá hoje, olha, calha mesmo bem. E o que a Liliana disse também é muito interessante, não é? E ao ligar-se com quem já partilhou as suas experiências, que há sempre estes momentos de provação, claro que uns mais desafiantes do que outros, mas se formos a olhar todas as pessoas que de alguma forma que nos inspiram ou que podem se tornar referências ou que nós admiramos, mesmo se há figuras históricas, todas elas em algum momento da sua vida tiveram que arriscar, tiveram que fugir ali um bocadinho da norma, tiveram que se calhar tomar uma decisão que não estava bem no guião, que claro, depois fizeram, correu tudo bem e aplaudimos todos e gostamos todo muito, mas o que aquela pessoa passou naquele momento de tomar aquela decisão sozinha ou aquela aprovação, só ela é que sabe. Esse momento era muito pouco, e há bocado falamos nas redes sociais, esse momento era muito pouco instagramável, não é? Isso é, mais vale guardar e falar depois e saber que na nossa vida vão ter que haver sempre esses momentos. Uns vão ser impostos, não é? Pela vida, nós não controlamos, outros podemos até escolher de ok, vou ficar cá ou vou para os Estados Unidos, vou ficar no meu trabalho que é Covid ou vou experimentar outra coisa. Eu sou muito apologista do ir, porque prefiro ir e ver que não dá do que ficar a remoer-me a vida inteira do como teria sido se. Isso para mim causa-me uma taquicardia muito grande, mas pronto, cada pessoa é uma pessoa. E saber que muitas vezes o ir não é um caminho sem volta. Podemos ir, não corre bem, e depois podemos dar um passo atrás, cá não vai ser atrás exatamente para o mesmo sítio onde estávamos, mas muito parecido, ou um passo para o lado, mas tudo acaba por... Mas pelo menos aprendemos algo novo e se já sabemos que onde estamos não é suficiente, ou não nos faz bem, ou está-nos a pôr à beira de um burnout, então pelo menos já temos a certeza que ali não é. Podemos não saber onde é que é, mas ali não é. E a vida acaba por ser uma exclusão de partes. Não é? Nós muitas vezes temos esta ideia de tens que saber muito bem o que queres, mas a maior parte de nós não sabe coisíssima nenhuma. A vida é muito mais um processo de tentativa e erro. Não é? Basta olhar para as relações amorosas, não é? Muito poucas pessoas estão juntas com a primeira pessoa que conheceram.
Tiveram um namoro aqui, depois não funcionou, acabou, depois começou outro, até que chega um momento, ok, agora se calhar este aqui é que é, mas tem que haver aquela bagagem toda e com empregos, portanto, é predispormos à experiência, e eu acho que isso é que é o fundamental, que é vivermos, e viver implica experimentar, e ter medo, e ter coragem, e ser fortes, e recear o desconhecido, mas lá está, se não fosse isso também, que sabor é que a vida tinha, não é? E acabava por ser monótono. Mesmo isso, olha. E vamos voltar aqui ao salto de fé, não é? A importância de darmos um salto de fé. Há uma música da Marisa que diz é ir mesmo sem ver, não é? Não é assim que é a música da Marisa? É o salto de fé. O que é esta questão da fé para ti? Conta-me lá, porque isto da fé é assim algo que pode ser tabu para algumas pessoas. O que é isto da fé para ti? Lá está, a fé não considero que seja tabu, acho que depois vai sempre depender da interpretação de cada um. Pode haver uma interpretação mais religiosa, por exemplo, e está tudo bem, mas pode haver pessoas que não têm nenhuma religião e estarem repletas de fé. Eu acho que para vivermos todos precisamos de fé, de alguma dose de fé, senão é muito mais difícil. Portanto, fé no sentido de uma certa dose de otimismo, de esperança, de crença. Fé é isso, é acreditarmos no invisível, no que ainda não aconteceu, no que ainda não chegou, e aqui invisível não tem que ser obrigatoriamente um Deus ou uma figura superior, também pode ser, mas pode ser de tenho fé que isto aconteça, tenho fé que isto vai melhorar, tenho fé, e colocarmos essa fé, essa intenção energética, eu acho que só nos faz bem, não é? Porque eu costumo dizer que nenhum de nós sabe o que é que vai acontecer. Portanto, na dúvida, mais vale acreditarmos numa coisa que nos faça sentir bem no presente, mesmo que ela não venha a acontecer, não é? Mesmo que depois seja tudo ao contrário. Mas pelo menos enquanto não aconteceu, no durante, sentimos-nos bem porque a fé ajudou-nos a ter essa esperança, e é muito assim que eu lido com a fé, ou seja, não tenho uma relação específica ou que consiga aqui enumerar várias características, mas é fé nesse sentido mais mundano. Também pode ser fé em nós próprios, não é? Sim, fé em nós próprios. Que nos faça ter as Fé na humanidade, fé... tanta coisa. Olha, fala-nos aqui um pouco sobre o teu trabalho de Human Design. O que é isso? O que é que tu fazes mesmo? Conta lá. Não sei se aqui alguém já ouviu, a Cláudia já sei que já sabe, mas tirando a Cláudia, não sei se alguém já ouviu. Sabe? Alguém sabe o que é? Ninguém sabe o que é Human Design, já ouviu falar? Pronto, eu explico sucintamente. Eu, a par da escrita, e quem, por exemplo, leu o meu quarto livro, Nunca Fiques Onde Já Não Estás, também falo disso. Eu também sou analista de Human Design. O Human Design, muito sucintamente, é uma ferramenta de autoconhecimento que engloba outros conhecimentos e que, acima de tudo, visa acelerarmos este processo de consciencialização de quem é que somos através de um mapa. Cada um de nós tem um mapa que é gerado através dos nossos dados de nascimento, o dia, a hora, o local, e com base nisso é gerado um mapa que depois é interpretado em consulta. Mapa esse que nos mostra, lá está, quem é que nós somos, e eu partilho e faço porque no meu processo o Human Design também teve uma parte muito importante. Fiz a minha primeira consulta há 9 anos, e foi aqui no Porto, curiosamente. Portanto, o Porto é sempre um lugar especial para voltar. E quando fiz a minha primeira consulta, no lugar de analisado, senti-me completamente despido de, ok, como é que esta pessoa que não me conhece de lado nenhum, acabou de me conhecer, mas está a descrever-me com uma exatidão e com um pormenor que a certo ponto era assustador, e não era uma descrição abstrata ou misteriosa, ou às vezes mais mística, não é? Que às vezes associamos muito este lado mais místico ou oculto, mas era uma coisa muito, muito concreta de tu és isto, tens esta característica, és assim, tu és isto por isto. Pá, uma coisa muito, muito lógica e muito estruturada, e aquilo, como costumamos dizer, bateu-me, não é? Aquilo bateu-me, e bateu tanto que decidi começar a estudar e a formar, e hoje em dia também dou análises. É também um complemento ao meu trabalho, porque através dos livros eu consigo chegar às pessoas de uma forma mais abrangente, ou seja, não é personalizado, e no Human Design consigo fazer esse acompanhamento que é profundamente individualizado, e acima de tudo, enquanto ferramenta, o Human Design visa mostrar-nos quem é que nós somos, não quem nós achamos que somos, mas quem nós somos verdadeiramente, mas que por vários motivos fomos desviando, e acima de tudo, explicar-nos como é que nós devemos interagir ou agir perante a vida, tomar decisões para que essas sejam mais
alinhadas com a nossa natureza. Okay? É quase, digamos assim, o nosso manual de instruções. Olha, isso é brutal. Não sei se a Cláudia queres partilhar. Estou a olhar Isso é muito fixe, porque às vezes nós precisamos de ler. Não sei se queres partilhar a tua experiência, por exemplo, que acho que pode ser mais interessante. Força. Pronto, eu tinha tido contacto com o Human Design há muitos anos, porque a minha filha teve uma questão física que não tinha explicação física. E eu já há muitos anos que acredito que somos muito mais que um corpo. E numa das consultas com uma psicóloga, perfeitamente normal, soube que ela lhe fez um mapa de Human Design e descreveu alguns aspectos da minha filha. E eu achei curioso, mas ela só trabalhava com crianças. Entretanto, aquilo ficou cá, como ficam cá muitas sementes, e eu já disse ao Manel, eu acho que vivemos juntos em alguma vida, em algum lado, porque há muitas coisas que ele diz que me fazem imenso sentido, que eu acho que o conheço. Eu estou a ler, parece que já sei o que é que ele vai dizer a seguir. E disse-lhe isto a ele pessoalmente na consulta. E aquilo bateu-me até que um dia estava mesmo... Eu tenho fibromialgia e tenho momentos em que é duro, é muito duro. E estava mesmo naqueles momentos e mandei-lhe mensagem pelo Instagram. E o Manel respondeu-me quase logo e tipo, olha, vamos então falar. E eu disse, eu tenho que sentir que é o momento. Quando sentir eu digo-te que sim. E assim foi. E realmente aquela consulta, ainda há bocado lhe estava eu não lhe disse que vinha cá hoje, porque eu nem sequer sabia se conseguiria vir ou não, mas sim, vim. É uma consulta que é aquilo que o Manel diz, ele está a descrever aspectos que eu achava tão peculiares em mim, tão meus, que se calhar nem faria sentido partilhar com ninguém, ou seja, partilha-se com o marido, partilha-se com os filhos, porque até vão entender que és um bocado estranha. O resto, não vais dizer à malta que sentes algumas coisas e que eu interpreto assim e que eu faço assado e que chega até mim desta forma. Isto se calhar não faz sentido para os outros. E o Manel diz-me isto. Opá, tu não penses, tu sentes, vai. E eu disse, caramba. E foi muito assim. E realmente, pronto, depois há um trabalho que é feito, que é um áudio que me é enviado com o resumo da consulta. E eu já disse a Manel, eu ouço cada vez mais, portanto, eu É diariamente mesmo ouço. uma ajuda para É uma lembrar. ajuda muito importante. E às vezes aquilo que eu acho que já sei que está naquele áudio, apareceu de novo. Porquê? Porque eu fui tendo outras experiências, adaptando tudo aquilo que o Manel me foi dizendo para faz assim, não questiones depois. Uma série de questões que, lá está, fez mesmo muito sentido. E em mim é muito estranho, porque são sensações físicas, e essas sensações físicas existem em mim, mas eu achava que era só uma sensação física, ok? E não é. Uma É manifestação. uma manifestação que eu sempre achei que poderia ser, e cada vez mais valido-as, e faz sentido. Então, se calhar, às vezes, ao ouvir mais uma vez o meu áudio, eu digo, então, pronto, quem puder, quem gostar, quem for mais entusiasta de avançar para certas áreas, aconselho com o Manel, com quem sentirem a fazer. Mas, para mim, fez todo sentido e vamos continuar a acompanhar. Obrigada, Obrigada, Cláudia. eu. Obrigada. Obrigado. Acho que a Cláudia descreveu super bem e o trabalho é muito esse, ou seja, porque aquele desfazamento que falávamos há pouco, e há um conflito interno, porque muitas vezes estamos a tentar ser uma coisa que não somos e estamos a ir contra a nossa natureza, muitas vezes com uma boa intenção, ou porque fomos educados de uma determinada maneira, ou porque crescemos num determinado contexto, ou porque lemos algumas coisas e enfiamos aquilo na cabeça e achamos que tem que ser assim. E aqui é um regressar a quem nós sempre fomos para tirar o melhor partido dessas características, não é? É o tal manual de instruções. Eu costumo muitas vezes fazer esta analogia, já aqui certamente todos ou quase todos montaram móveis do IKEA, e muitas vezes nós às vezes somos impacientes e não preciso de manual de instruções, e começamos a montar aquilo sem olhar para o manual, e se calhar vamos demorar mais tempo, vão faltar peças, ou vão sobrar peças, ou o móvel fica meio manco. Depois cai, não é? Agora quando montamos com o manual de instruções, normalmente o processo é muito mais Fluido. ponto 1, ponto 2, isto vai para aqui, e no final tivemos muito mais satisfação e o resultado é o esperado. E aqui, transpondo para o Human Design, é a mesma coisa. Se nós nos conhecemos e tivermos o nosso mapa e depois aplicarmos na nossa vida, porque em consulta é falado da teoria, mas depois isto, e a Cláudia pode confirmar, são passadas ferramentas práticas, porque depois se a pessoa não fizer nada na prática, não serviu para nada. Mas a ideia é, lá está, entrega um áudio, porque a consulta é gravada, porque é muita informação, e a ideia é ir ouvindo e depois ir praticando e através da prática irmos vendo esses resultados e essas transformações. Boa. Curiosos para experimentar? Portanto, passem a seguir aqui o nosso querido Manuel Clemente, @ Manuel V. Clemente. Se escreverem Manuel Clemente há de aparecer. Pronto, e depois digam assim, numa mensagem privada: Manuel, eu estive na FNAC e eu vi aquela coisa do Human Design, vamos lá marcar. Pronto. E ficam a saber como é que é. Ou mesmo não se for para marcar, se tiverem alguma dúvida, então pelo Instagram normalmente é o mais fácil, ou o e-mail também está por aí, e se tiverem alguma curiosidade, tenho todo o gosto de esclarecer.
Olha, que mensagem é que tu gostavas que as pessoas que estão aqui levassem hoje no coração? Que mensagem. Isso é uma grande resposta. Essa que está aí a pulsar e que vem assim de repente. São tantas. Ah, a mensagem que eu normalmente costumo, e sou muito repetitivo, a mensagem que eu costumo partilhar nas minhas apresentações, em podcasts, é mesmo, e pegando no que o Cristiano dizia há bocado, temos essa curiosidade sobre nós próprios, porque esse é o primeiro passo. Deixa-me lá ver quem é que eu sou, deixa-me lá ver o que é que está aqui por baixo destas camadas todas, porque essa curiosidade é a primeira porta. Se não tivermos essa curiosidade, vamos continuar no tal automático e nunca vamos abrir esse presente. E depois, para além dessa curiosidade, é aceitarmos quem nós somos, termos paciência, porque isto nada é da noite para o dia, isto tudo leva o seu tempo, e pelo menos tentarmos. E acho que é isto que muitas vezes que nos faz falta, é o tentar. Partimos muitas vezes do pressuposto que não dá, que não é possível, que vai correr mal, que é perigoso, mas e se eu tentar? E se eu experimentar, não é? E como a Isa dizia, e se eu for para este trabalho, como é que vai ser? O que é que vai acontecer? E isso também vem lá estar desse lugar de curiosidade, portanto, seja naquilo que for nas vossas vidas, na área que for, tentem, mesmo que não consigam, mesmo que não corra como idealizaram, alguma coisa vão descobrir, alguma coisa vão desbloquear, aquilo pode ser um degrau para outra coisa que nem estava na vossa perspectiva, não é? Como a Isa dizia, eu descobri uma nova área profissional que eu gostava e nem sabia que eu gostava, mas precisei de... Há muito por descobrir, há muito por desvendar, e que possam desfrutar desse caminho, tendo sempre em mente, e pegando também nestas notícias tristes mais recentes, isto muito rapidamente acaba, não é? Hoje estamos aqui, amanhã não estamos, independentemente da nossa condição social, financeira, de saúde. Portanto, é não querendo aquela coisa do viver como se não houvesse amanhã, mas viver como se houvesse hoje, porque hoje estamos aqui, podemos estar aqui a partilhar, podemos estar a trocar experiências e dar o nosso melhor, saber que uns dias vai correr melhor, outros não vai correr tão bem, algumas pessoas vão gostar, outras não vão, mas no final está sempre tudo bem. Boa. Olha, eu costumo deixar assim, sou eu que faço as perguntas todas, não é? Quase a bombardear, então eu permito só uma, também não são muito. Mas há assim alguma pergunta que tu me queiras fazer, Manuel? Que eu possa responder aqui para estas pessoas. Que tu possas responder. E que eu possa responder. E aqui para estas pessoas. Não é? Logo agora que eu ia fazer uma que não podia, não. Uma pergunta que possas responder. Eu acho que poderia ser interessante, e eu percebi que era algo importante para ti, partilhares a tua perspectiva sobre a fé e que papel é que ela desempenha na tua vida. Se puderes responder. Posso. Olha, e é interessante que me estás a fazer arrepiar, porque eu vivo muito a fé, sabes? Deixem-me partilhar aqui convosco porque é que para mim é importante a fé. No livro que eu escrevi, que se chama Sabes Quem És, está ali, 2 exemplares para quem quiser adquirir, há uma coisa que eu escrevo lá logo no início, que é: nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Isto não sou eu que digo, é a Bíblia. E vocês perguntam-me assim: Joana, tu lês a Bíblia? Neste momento, que sou mãe do David, que fez ontem 9 meses, eu não leio a Bíblia assim como eu gostava. Porque eu, no tempo que posso, vou adormecendo. Mas a Bíblia acalma-me, a Bíblia esclarece-me, e a Bíblia responde às minhas inquietações. Ou seja, eu vou-vos fazer uma pergunta muito simples, pegando aqui, para tentar explicar a questão da fé. O que aconteceu agora, não é? Ontem, anteontem, o que aconteceu ontem? Quem é que sabe quando vai ser o último dia? Quem é que decide isso? Então, agora sou mãe, estão a ver? O David ainda não me aborrece nada, é um bebé muito... Mas eu se calhar não quero aborrecer quem tem o poder dessa decisão. Assim, só para vos fazer entender o que é esta questão da fé. Se os mandamentos são 10 e diz respeitar o próximo, não roubes, faz o bem, se a pessoa que decide quando é que vai ser o meu último dia tem esta base de conduta e de regras, e se eu sei que aborrece um bocado eu não ir de acordo a elas, eu se calhar vou me esforçar por fazer bem para garantir mais um dia.
Eu quero viver até aos 100 anos, percebem? Então, a minha fé é, eu hoje não posso mentir, eu hoje não posso não cuidar do outro, eu hoje não posso não orar por mim e pelo outro, eu hoje não posso, porque eu não posso aborrecer o Criador de tudo. Entendem? A fé. Falando assim por crianças, então para mim a fé é algo que me rege os meus dias, entendem? Eu acredito muito que o Criador de tudo isto, do céu, da terra, do sol, da noite, do dia, das horas, do tempo, existe, tem que existir. Como é que se explica que isto tudo existe? Então, se essa pessoa também é a criadora de eu estar aqui, porque existe a minha mãe e o meu pai, não é? A minha mãe gerou-me, o meu pai colocou-me dentro da minha mãe, assim explicando como para as crianças. Pá, mas há mais do que isso. Então, se eu sou filha do Criador, entendem? E sou imagem e semelhança dele, ouçam lá. Se nós acordarmos todos os dias de manhã, olharmos para o espelho e dissermos assim, eu sou a imagem e a semelhança do Criador. Como é que vocês vão sair daquele espelho? Atenção, eu tenho quase... Vocês já viram aquele filme do Jim Carrey? I've got the power. Estão a ver? Ele teve o poder de Deus durante algum tempo. Viram só a confiança com que aquele homem caminhava, com que aquele homem decidia, com que aquele homem fazia o que tinha que ser feito? Percebem? Essa para mim é a importância da fé. Portanto, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Ainda por cima somos filhos dele. Portanto, para mim a fé, todas as respostas estão na Bíblia. Para mim. Percebes? Porque aquilo fala basicamente da condição humana. Tudo que nós podemos ter alguma dúvida, provavelmente a resposta está lá. Então, é isso que é para mim a fé. Eu não sei se me estou a conseguir fazer entender, porque, percebem, isto fica assim meio baralhado e eu consegui falar de forma simples. Algo que para muita gente pode ser, opá, não venham cá falar disso, percebes? Eu não sei se eu estou-me a conseguir fazer entender ou se tu queres até... Não, eu acho que estás, eu acho que estás e acho que acima de tudo, seja na fé, seja naquilo que for, se essa perspectiva, se aquilo em que acreditamos é útil depois na prática, na nossa vida, no nosso dia-a-dia, na nossa interação com os outros, ótimo. Independentemente se há quem acredite, se há quem não acredite, se há quem faça... Se para ti funciona, se para ti resulta, se te ajuda, está ótimo. E neste caso estamos a falar da fé, para outras pessoas pode ser outras coisas, mas acho que é importante, e fazendo aqui a ponta, é cada um descobrir aquilo que é importante para si, aquilo que o motiva, aquilo que o anima e tentar orientar-se por isso, porque acaba também por ser uma bússola, não é? E depois repara noutra coisa. Se nós percebermos que que não devemos estar a aborrecer o Criador, e quando alguém nos aborrece, isto é giro, porque eu aprendi a fazer esse exercício. Deixem-me dizer-vos uma coisa, esta rapariga que vocês estão aqui a ver assim muito serena, isto foi um exercício muito grande, porque eu era tipo de metralhadora, tu bem assim, era assim, vocês nem venham. Ou seja, quando eu comecei a perceber isto foi numa perda, numa morte de alguém e eu entendi, ok, já percebi, eu não mando nada, ok? Não mando nada, é melhor eu começar a perceber qual é o meu lugar aqui, porque amanhã posso ser eu. Então, imaginem, uma coisa fantástica, parei de discutir com pessoas. Parei de me chatear com pessoas. Porque eu penso assim, ai meu Deus, tu não queres que eu me chateie com esta pessoa, apesar dela estar para aqui a dizer coisas que possam não ser, ou apesar de, eu vou ter que ter compaixão, porque eu não te posso aborrecer. Ou seja, quando vocês têm um princípio que vos rege, vocês começam a entender que a vossa paz de espírito também acontece porque vocês têm estas regras. Eu não sei se me estou a conseguir fazer entender. Sim, eu penso que sim, não sei qual é que é a opinião das outras pessoas. Estou-me a conseguir fazer entender. Façam só sinais ou qualquer... Sim, pronto. Ou seja, Joana, isso foi fácil. Joana, ainda é fácil. Pá, não. Às vezes, isto começa-me aqui a ferver por dentro e eu penso, tu não és aquela Joana tipo Lara Croft, tá? Guarda as armas e dá amor aos outros. Sabem que eu tenho muitos sonhos e para mim os sonhos são mensagens e eu acordo de manhã e às vezes partilho com o Rui e há alturas quando eu ando mais inquieta ou então nesse processo de tens que dar amor a quem neste momento não percebe muito bem como é que isso se faz, o Rui diz-me, então o que é que tu sonhaste? Hoje andei à pancada, matei 10 gajos esta noite. Estão a ver? Ou seja, no meu inconsciente eu mato muita gente.
Vocês nem. Eu não é, meu amor, confirma aí. Não meto muita gente e ando sempre à pancada e não sei o quê. Nos meus sonhos vocês nem sabem. Mas no dia a dia. Enquanto for nos sonhos, podemos estar descansados, não é? Mas no dia a dia. Porquê? Porque eu no dia a dia ainda estou nesta luta comigo, percebem? Porque isto é um processo contínuo, não é? Não é, é Gradual. gradual. Sim, claro que sim. Portanto, mas que eu aconselho a fazer porque, opá, vivo muito mais tranquila. Agora a malta, mas tu não reages, tu não nada. Sei lá, por exemplo, o meu marido. Já viste, nós estamos juntos há 4 anos e meio. Nós nunca discutimos, percebem? É brutal, nunca discutimos. Nunca dependendo de mim, nós nunca vamos discutir. E isto é giro, é um exercício giro. Portanto, aconselho-vos, opá, leiam a Bíblia. Assim, eu sei que é um livro tipo Bíblia, aquilo deve falar de coisas secas. Opá, não, aquilo é assim interessante. Não estou a dizer para vocês lerem a Bíblia como leem um livro assim, não é? Corrido. Mas um dia destes, quando, sei lá, pode, no vosso tempo digam assim, opá, a Joana disse para nós lermos a Bíblia, deixem-me experimentar para ver o que é que acontece. Experimentem só, naquela de para ver o que é que dá. Se fizer sentido, Se claro. fizer sentido para vocês. Pronto, e esta minha questão da fé é mais isto. Obrigado. Nora, obrigada eu pela pergunta. Quem tem mais perguntas, partilhas, insights que levam daqui, sei lá, qualquer coisa que nos queiram dizer? Aqui o meu marido. Temos um micro para ele? Temos, por favor? Para o Manuel, não é? Para o Manuel. Força. A ti já deve ter feito as perguntas todas. Não, que ele às vezes. Sabes que quando foi a apresentação do meu livro, deixa-me só dizer-te, Manuel, tu não sabes. Portanto, eu estava grávida de 4 meses, ou não sei. E então ele foi o mediador, não é? Na apresentação, e depois de repente disse: eu também tenho aqui umas perguntas e tal, e pediu-me em casamento. E a partir daí, quando ele pede o micro, eu fico atento. Então agora a expectativa acabou de subir. Força. Eu vou aproveitar porque as horas já estão a passar Pois, nós estamos aqui e nem sabemos, não é? e antes que acabes com as perguntas, eu tinha que falar um bocadinho porque o Manuel marcou a minha vida num determinado momento difícil que eu passei, em que eu buscava mais informação e procurava ler mais. Encontrei o teu livro, o Não Forces, A Vida Flui, e engraçado porque tudo acontece na nossa vida se nós estivermos atentos ao virar da esquina, numa palavra com alguém, em várias circunstâncias há sempre uma informação que vem. Se estivermos atentos, nós vamos escolher aí se calhar a resposta para algumas dúvidas que possamos ter. E então há uma parte do teu livro em que falas da tua infância e que sofreste, já não sei precisar se era bullying, se era outro tipo de coisa qualquer, mas que te fazia, ou seja, davas muito poder a isso e isso fazia-te muito infeliz. Eu nessa fase da minha vida eu estava a dar poder a uma determinada situação da minha vida. O que é que isso significa? Quando eu permito que algo externo controle a minha felicidade ou o meu bem-estar, algo que eu não controlo e que não depende de mim, mas eu estou a dar esse poder para que isso me altere, isso acontece a todos nós. Eu não estou a dizer que não me acontece na mesma agora, acontece, só que o tempo que eu permito que isso me afete é que é diferente, porque eu aprendi a gerir isso. Somos humanos, temos emoções, sentimentos, e naturalmente se nos atacam, nós sentimos. E naquela fase eu estava a dar muita importância a uma ausência de alguém muito importante na minha vida, de 2 seres humanos muito importantes na minha vida, que eu não estava a conseguir ter, e isso estava-me a trazer muitas dificuldades para eu poder sorrir e viver a vida. E tu tens lá uma frase, uma coisa brutal que bateu de tal maneira em mim, o tal como te bateu a ti quando vieste aqui ao Norte, em que dizes que a determinada altura paraste para pensar e que tu não estavas a somar minutos de felicidade, mas estavas a somar minutos de infelicidade porque tu estavas a permitir isso. E isso foi fundamental para mim. Porquê? Porque eu tenho um tempo de vida.
como as baterias que nós temos do telemóveis ou de outras coisas quaisquer têm um tempo de vida. Elas vêm super carregadas e, entretanto, vão perdendo carga e vão perdendo a sua capacidade. Isto acontece connosco literalmente assim. E eu decidi naquele momento de que eu não sou egoísta em pensar que eu tenho que somar minutos de felicidade e não o contrário. Eu não posso controlar aquilo que não controlo e não posso controlar, eu vou deixar correr. Não quer dizer que eu deixe de procurar ou continuar a procurar aquilo que para mim eu acredito que faz sentido, mas a minha vida que tem um rumo, há um caminho, eu não posso esquecer que ele existe. Porquê? Porque mais à frente, o Rui lá da frente vai querer olhar para trás e dizer: tu deverias ter feito isto, ou parabéns, tomaste a decisão certa. E eu queria te agradecer muito, Manuel, porque eu sei que quando vocês escrevem, estamos a falar de duas pessoas que têm livros, eu não sei se tem mais aqui alguém. Quando vocês escrevem porque vocês querem passar uma mensagem, aquilo que vocês acreditam. E está tudo certo, que há pessoas que não acreditam. E às vezes num livro todo é uma frase que faz toda a diferença. Por isso, obrigado, Manuel, por me teres dado aquela lição numa história de vida em que eras uma criança, mas que serviu para mim com 40 e tal anos de idade. Não sei se queres falar um bocadinho desse momento do livro, não sei se te lembras disso, porque já foi o teu segundo livro. Sim, nessa verdade até foi o terceiro. Portanto, já não consigo, a minha memória é péssima. A bateria vai perdendo carga e a memória também. Mas falar dos minutos da felicidade. Sim, isso. E antes, sim, isso eu recordo-me. E antes de mais, agradecer-te, Rui, obrigado pela generosidade das tuas palavras. E fico muito satisfeito, lá está. E só saber agora que em algum momento do passado uma frase, umas palavras, se calhar serviram para desbloquear uma situação que estavas a viver, e isso é o caminho que continua a motivar-me e a fascinar-me, é o poder das palavras, não é? Que muitas vezes achamos que são só palavras, mas às vezes ler a frase certa, no momento certo, aquilo pode mudar o rumo, pode desbloquear alguma coisa, e são partilhas como a tua, que me comovem e que também me motivam, obviamente, a continuar. E pegando nessa situação em concreto, que é isso, nós muitas vezes estamos a depositar o poder, a responsabilidade do nosso bem-estar, da nossa felicidade nos outros, muitas vezes inconscientemente, nem nos apercebemos que cedemos esse poder, até porque muitas vezes nos dizem que é o que tem que ser, ou o que é suposto, ou é o que esperam de nós, sei lá, tantas camadas, mas fazemos esse exercício de consciencialização de calma lá, então e eu? E o que depende de mim? E o que é que eu posso fazer? E aquilo que tu disseste e que achei muito bonito é o que é que o Rui mais à frente vai se sentir orgulhoso do Rui daqui, não é? E essa é uma pergunta que nós até podemos fazer para a nossa vida diariamente. Esta decisão que eu vou tomar hoje vai deixar orgulhoso o meu eu daqui a 2, 3, 5 anos? Em princípio vai. Então se calhar é uma boa decisão, mesmo que na altura não consigamos prever o seu desfecho. Mas como tu também referiste bem, somos humanos, somos falíveis, há dias que isto sai tudo muito facilmente, há outros que ainda metemos o pé naquelas argolas, mas se ficar lá essa mensagem, não é, aqui a correr de fundo no inconsciente, acredito que também possa ser norteador para a nossa vida e ajudar-nos nas nossas decisões, e fico muito satisfeito que tenha servido para a tua vida, e obrigado por partilhares isso com os demais, obrigado mesmo, de coração. Mais alguém? Antes de... temos ali mais alguém. Então, estás bem? Isto é a vantagem de ficar acima. Estás a ver? Boa noite a todos. Olá. Como é que se chama? Samuel. Samuel. Eu fiz o Human Design no ano passado. Foi uma prenda da minha esposa que me deu. E não sei se te lembras, Manuel, no meio de uma turbulência que eu atendi o telefone. Agora não posso. Sim, lembro. Que eu não queria estar a falar agora. Ok.
eu sou um tipo de pessoa que não sou cético, não sou ceticista, não sou nada. Quando as coisas realmente acontecem, eu acredito nelas. E na altura fiquei um bocado cético do género. O Manuel vai ter a minha data de nascimento, vai ter a hora e tudo, como é que ele vai dissolver essas coisas? E no meio de uma conversa enorme que nós tivemos, o Manuel disse-me duas coisas que eu vou só falar aqui muito rápido. O Manuel disse-me: tu não és o tipo de pessoa que, se te fizer uma pergunta, onde é que tu te vês daqui a 5 anos, eu não sei responder a isso. Porquê? Porque eu tento viver sempre um bocadinho o presente, e fazer projeções muito para o futuro não é da minha personalidade. E é verdade, ele falou disso, e nós não falámos sobre isso, e ele falou. E ele disse-me uma coisa que também é verdade, que acontece bastante comigo, que é, ele disse-me: tu tens que perceber uma coisa, se olhares para um evento, ou uma pessoa, ou um convite, se aquela primeira tua coisa for tu vai. E é uma realidade. E falou ele até de um curso de jardinagem. Tu podes não gostar de jardinagem, mas olha, até vai fazer o curso. Não vais pelo curso, mas vais pelo que pode lá surgir. Uma amizade, uma pessoa que vais conhecer, um conhecimento extra, o que quer que seja. E isso é a realidade. Digas, tiraste o curso de jardinagem, Samuel? Não tirei porque eu já tenho Já tens muito com que te entreter. Já tenho muito com que me entreter, mas também percebo um bocadinho de tudo e gosto sempre de aprender mais. Mas essa questão foi interessante, ele falar, e bateu certo. Pronto, bateu muito certo, e isso muitas coisas mais que nós falámos. Olha, mas é giro porque o Samuel é homem e muitas vezes, essa coisa é para mulheres, não é? Sim. Ainda bem, obrigada primeiro por teres tido a coragem de pegar no micro e dizeres, porque isto é para seres humanos, sem sexo, Exatamente. não é? Seres humanos, não é? Sim, É importante explicar isso, não é? Isso eu subscrevo, não é? Mas lá está, por vários condicionalismos sociais. E basta vermos, não é, que a plateia hoje, quer dizer, até temos aqui alguns homens, mas é essencialmente mulheres, e mesmo leitores são mais mulheres, por várias questões, não é? Nós, homens, sofremos muitos condicionalismos, não é? A sermos mais céticos, ou a não nos expormos a determinados sentimentos, ou não mostrarmos tantas nossas vulnerabilidades, porque isso está associado a uma série de coisas. Mas como tu disseste bem, todos somos seres humanos, não interessa, somos homens, somos mulheres, somos do Porto, somos de Lisboa, somos de Portugal, somos de fora, todos partilhamos a mesma condição humana, e se tivermos essa consciência, mas como o Samuel disse, foi um presente da mulher, se calhar a princípio foi, onde é que a minha mulher me está a meter, mas pronto, acabou por correr bem, felizmente. Correu muito bem, obrigado pela partilha. Obrigado, Obrigada a nós, Samuel, por teres tido essa coragem. Obrigado, obrigado por terem vindo. Sim, e obrigada pelo vosso tempo. Mais alguém quer dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Olhem, o que é que acontece agora? Tem ali na entrada os livros que, se vocês sentirem no vosso coração que devem comprar, façam-nos. E hoje tem a vantagem de levar daqui uma mensagem diretamente do nosso coração para o vosso. Está bem? Sintam-se à vontade, os próximos minutos é para isso. E mais uma vez, muito obrigada por vocês terem disponibilizado a estar aqui, a escutarem-nos, a estarem presentes, a fazerem com que este momento tivesse mais sentido, porque sem vocês não tinha sentido nenhum. Portanto, de coração, muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. E obrigado, Joana, uma vez mais. Obrigado. Obrigada, Eva. Obrigada.